Olá, turma! Prazer, sou o professor Helder Saraiva. Estou hoje junto com Aula Móvel para dar dicas preciosas sobre algumas regras, algumas legislações de concursos públicos. E o nosso assunto hoje é a Lei 8429/92, conhecida por muitos como LIA, Lei de Improbidade Administrativa. E eu selecionei 10 pontos importantíssimos para que você ganhe questões, itens, dependendo da sua banca, dentro do seu certame ou na sua seleção. Tá? Vamos falar sobre interações sobre essa lei que protege o patrimônio e a moralidade pública. Tá certo? Então, dentro disso daí, nós vamos pegar aí 10 pontos, 10 referências que você não pode esquecer para a lei de improbidade. Se não, vejamos. Primeiro ponto é uma ação judicial de natureza civil, que tem por finalidade o ressarcimento de danos causados ao erário. Vamos dar um ok aqui, né? A primeira coisa que você tem que lembrar: atos de improbidade não são crimes. São condutas ilícitas de natureza civil e política. O que você pode perceber é que alguns crimes também são considerados como atos de improbidade. Como, por exemplo, a questão de peculato, ou furtar, que é da administração, também viola o patrimônio público, é crime e improbidade. Ou a corrupção, em qualquer das suas formas, também é considerado um ato de improbidade. Mas dizer que todo ato de improbidade é um crime é uma questão errada. E a ideia de proteger e não causar prejuízo ao erário? Nós temos que lembrar também que essa proteção do prejuízo é o prejuízo material e o prejuízo moral, tá? Tanto que no próprio texto do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, fala sobre a proteção da moralidade pública. Então nós vamos evitar desvio de dinheiro público, enriquecimento de outras pessoas, o mau gasto do patrimônio público e a preservação da moralidade pública. Lembrando, não é caracterizado um crime, mas uma conduta civil que pode vir acompanhado de um crime também. No material, a ação poderá ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa prejudicada. Quando o MP não for parte ou não seja, quando ele não processar, deverá atuar como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Aqui, senhores, vamos falar sobre o papel do Ministério Público. Nós percebemos que o Ministério Público ele é o guardião dos interesses do Estado. Estado não só a pessoa jurídica, mas a formação dele em conjunto com a sociedade. Tanto que é chamado de custos legis, ou aquele que custodia ou faz a custódia da preservação da lei. Nós percebemos pela leitura da Lei 8429 que a pessoa jurídica que sofre o prejuízo, ou seja, que sofre a violência financeira ou mau gasto, ela tem capacidade de processar e demandar, questionar a improbidade que sofreu. Ou seja, se for uma autarquia, a autarquia tem a capacidade. Se for uma fundação, se for uma empresa pública, se for ou mesmo uma instituição privada da qual possui investimentos públicos. Então, todo aquele que tem personalidade jurídica tem capacidade de quê? Capacidade de dar início à ação de improbidade. A prefeitura, ou o Estado, ou a própria União. Só que o Ministério Público tem capacidade de processar no lugar de qualquer um desses que eu citei. Porque o Ministério Público é o guardião de qualquer estrutura ou qualquer patrimonialidade pública. Ele zela pelo bem-estar público de forma geral, que é o que muitas provas chamam de legitimado
universal. Mais uma vez, legitimado universal. Ele é capaz em qualquer situação. Mas em muitas vezes, a pessoa já exerce, a pessoa jurídica, a instituição prejudicada, da entrada na ação. Não está a necessidade do Ministério Público processar também, apesar que ele pode. Tá? Eu não estou dizendo que ele não pode. Só que no processo que ele não processar, ele vai ser fiscal, ou seja, ele vai ser intimado para acompanhar o processo todo, para ver se o processo está de acordo, tá? Com as regras, né, do contraditório, da ampla defesa e da aplicação da lei de probidade, né, de improbidade administrativa. Então aprendemos que é uma ação de natureza civil, que o Ministério Público pode entrar com a ação, apresentar a ação em qualquer situação, e se ele não for participar do processo como processante, ele será o quê? Fiscal, também chamado de custos legis. Vamos aqui dar um OK, chamado custos legis. Responde por improbidade qualquer pessoa, agente público ou não, que participar, induzir apenas se beneficiar do ato de improbidade. Ponto número 3. Quando se fala em agente público, é toda e qualquer pessoa que esteja exercendo função pública. É toda e qualquer pessoa. Não precisa ser um indivíduo, literalmente, que ingressou por concurso ou tem atividade permanente. Tá? São considerados para esses fins, mesmo os terceirizados, os agentes particulares prestadores de serviço, ou mesmo aqueles que estão em cadências de estágio. É o maior conceito de administração pública. Mesmo aquele que não pertence à administração pública, que é o agente particular, o cidadão comum, ele também pode responder por improbidade, desde que ele vá agir em conjunto com o agente público, mais uma vez, desde que ele vá agir com o agente público. Então, para o agente particular, deverá haver concomitância, deverá agir conjuntamente. É sempre bom lembrar que agentes políticos possuem um tratamento diferenciado na lei de improbidade, que há posicionamentos específicos, tanto do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que vale a pena apontamentos na sua revisão para estudos. Número 3. Responde por improbidade qualquer pessoa, como nós falamos. Na ação de improbidade é vedado qualquer tipo de transação ou acordo. O que acontece? Nos institutos do direito penal, existe um instituto muito comentado chamado delação premiada, ou seja, se eu colaboro, eu poderei ser beneficiado em alguns quesitos. Como existe também nas regras em relação aos juizados, a transação. Ou seja, a pessoa que nunca respondeu na esfera criminal, se ela fizer tiver algumas atividades, ou prestar algum serviço, ou tiver alguns comportamentos, ela não vai sofrer as consequências de uma penalização. É como ela recebesse uma segunda chance. Quem está respondendo por improbidade não tem nenhum benefício, como acordo ou transação ou delação. Ela sofrerá obrigatoriamente os efeitos da lei. Não existe nenhum benefício. E aí, nós já vamos partir para o ponto número 5, que é a proibição do princípio da insignificância. Não há valor pequeno para a lei de improbidade. Ou seja, se a pessoa furta da administração ou desvia uma verba, digamos, de um valor ínfimo ou um valor milionário, para a lei de improbidade é a mesma coisa. No conta não é a quantidade do valor, mas a natureza, digamos, ilícita, a natureza de má-fé do agente público. Então, quando a prova diz que a pessoa foi absolvida, ou foi perdoada, ou não foi condenada num processo de licitação, porque o valor do bem que foi prejudicado ou do valor desviado é muito baixo, a questão está errada, porque não se aplica o princípio da insignificância, também chamado por alguns autores princípio da bagatela.
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Mais uma vez, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Puxa aí, diretoria. Segundo o STJ, não é possível aplicar o princípio da insignificância. Tá? Vamos ao 6. Nos termos da lei de improbidade, agente público é toda e qualquer pessoa que exerce uma atividade do Estado, como nós já conversamos. 7. Segundo a lei 8429, o agente deve atuar de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Olha, não diz o da eficiência. Comigo. Você tem que estar atento que o princípio da eficiência existe na lei de improbidade. Mas ele existe por natureza implícita. Ele nasce de uma interpretação. Mas nós temos provas que nós chamamos de provas que trabalham com questões de literalidade ou provas textualizadas. Elas não estão preocupadas em te questionar o que ocorre, mas estão preocupadas em analisar se você sabe o que está escrito no texto da lei. E o texto da lei de improbidade não fala expressamente do princípio da eficiência, e muitas vezes, porque nós estudamos direito constitucional e expresso limpe, tão conhecido, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós terminamos levando isso para outras legislações. A eficiência existe, mas de maneira implícita. Não é princípio expresso. É só você lembrar que a lei de improbidade foi publicada ou foi editada, né? Surgiu no contexto em 1992 e o princípio trouxe presença no mundo jurídico, o princípio da eficiência, em 1998 por meio da emenda constitucional número 19, ou seja, emenda da reforma administrativa. Número 8. O juiz pode determinar o sequestro dos bens do acusado em qualquer fase do processo. O sequestro aqui é caracterizado também sobre a questão da indisponibilidade dos bens. Ou seja, se o juiz tem real suspeita, fundamentada suspeita, que aquela pessoa desviou bens públicos, ou seja, enriqueceu ilicitamente ou causou prejuízo à administração, ele pode pedir o bloqueio ou a tomada dos seus bens. Nós temos que perceber que isso não é uma punição, tá certo? Porque quando se trata de punição, será após a decisão. Ou haverá direito a contraditório e ampla defesa. A indisponibilidade dos bens é uma medida de segurança, visando uma futura condenação, e quando essa condenação chegar, a pessoa simplesmente já passou o bem para outras pessoas, ou gastou, ou seja, sumiu com tudo, e a administração vai ficar no prejuízo. Quando você lê o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, você tem a noção que a indisponibilidade é uma forma de penalidade, mas não é. É uma forma de segurança, que poderíamos chamar, de uma forma genérica, de uma medida cautelar ou uma medida de segurança. Mas o juiz não precisa tomar no começo do processo. Ele pode usar a qualquer momento que ele achar necessário para a preservação futura do patrimônio, ou também chamado do erário. Esclarecido? Próximo ponto. A obrigação de reparar os danos se estende aos herdeiros e aos agentes até o valor da herança recebido. Aqui nós também vemos esse texto em diversas legislações. A partir do momento que a pessoa é condenada por improbidade e durante esta cobrança ela falece, ou ela vai ser, a questão de punibilidade, da suspensão dos direitos políticos, da perda da função, isso não alcança os seus descendentes, mas a dívida sim. A dívida alcança não a pessoa do seu descendente, mas sim o seu patrimônio, porque o patrimônio saiu de um e foi para os seus herdeiros, que nós chamamos isso o princípio da transcendência, capacidade de repasse. Mas nós percebemos que isso é limitado, ou seja, só alcança o patrimônio do qual o falecido deixou. Os bens que foram produzidos pelo trabalho dos herdeiros, esses não serão alcançados. E claro, se o herdeiro não deixou bens,
não há o que se falar nisso. É importante ressaltar que, com relação à capacidade da administração cobrar ou requerer esse ressarcimento, é imprescritível, ou seja, se foi uma casa ou uma terra que passou 3, 4, 5 gerações, vamos colocar numa menção hipotética, 200 anos e passou desapercebida e a administração descobre depois desse tempo, provando que ela pertenceu ao agente improbo, ela ainda poderá ser questionada judicialmente, porque não existe prazo de prescrição. E isso, mais uma vez, enquanto durar o patrimônio do falecido, não alcançando patrimônio dos herdeiros, possuindo como característica a imprescritibilidade. Tá certo? E aí, vamos para a nossa 10ª dica. Os atos de improbidade importarão ressarcimento ao erário. Aqui eu quero que você tenha atenção. Por quê? Se nós olharmos a lei, o ressarcimento se dá com relação ao que foi desviado, mais o proveito econômico. Ou seja, se uma pessoa desviou de cofres públicos por um programa social 100 mil, investiu e aquilo multiplicou para 3 milhões, digamos que é uma pessoa empreendedora, ela não vai devolver só o valor, ela vai devolver tudo que ela ganhou em cima do valor, tá certo? E o prejuízo também será restituído. Indisponibilidade dos bens. Suspensão dos direitos políticos. Esse aqui eu também quero que você tenha atenção. Por que eu quero que você tenha atenção? Suspensão dos direitos políticos impede a capacidade eletiva da pessoa de votar e ser votado. Logo, ela não poderá ocupar nenhum cargo eletivo e nenhuma capacidade pública. Os prazos vão de acordo às condutas do artigo 9º, 10º e 11º e serão gradativamente resolvidas. E nós temos a perda dos bens, as multas e a proibição de receber benefícios do Estado, que são consequências do próprio texto da Lei de Licitações. Eu vou me despedindo agora. Vou convidar você para que conheça o nosso site. Entre em www.aulamóvel.com.br e conheça nossos cursos, nossos produtos, os meus cursos com relação à teoria em direito administrativo, em leis específicas e os nossos cursos de exercício direcionados a diversas bancas, separado por tópicos de acordo com o seu edital. Para que você fale comigo, entre no Facebook e digite www.facebook.com.br/Professor Helder Saraiva. www.facebook.com.br/Professor Helder Saraiva. Helder com H e digita tudo junto. Eu estou te esperando. Muito obrigado.